Netflix tirou muita gente do cinema, né? A pessoa fica meio pensando, quando chegar na internet eu assisto. Mas é muito bom. E você está ali preso naquele filme. E você está assistindo ali o que está acontecendo. E aí, você não quer perder. Às vezes sabe quando a bexiga está até apertada assim, mas você toda hora tem uma cena interessante, você não espera. No cinema não dá para dar pausa, meu irmão. Aqui da mesma maneira não dá para dar pausa, né? Não dá para falar do pregador, espera aí. Eu creio que ele vai liberar algo da parte do Senhor. A gente apelidou ele de chaveiro, porque ele libera várias chaves, eu queria chamar o Jonathan, o pastor Jonathan, para tá tomando seu lugar aqui, para trazer a palavra. Agora que ele mudou para BH, aí eu gosto de falar assim, agora é diretamente de Belo Horizonte. Ele não revela CPF nem identidade, graças a Deus por isso. Mas ele vem liberar a revelação da palavra para os nossos corações, amém? Porque a verdade, não sei se você sabe, mas o que liberta é a verdade. Em João 8,32 diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Você não precisa nem fazer campanha, a palavra vai te libertar de uma vez por todas, amém? Aleluia, Deus é bom. Então, que você receba com o coração aberto essa semente da palavra, amém? Fica à vontade. Aleluia. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Graça e paz, amém, queridos? Quem realmente está feliz aí, diga aleluia. Não é todo mundo que disse não, querido, mas eu tenho certeza, convicção de que você vai sair daqui pulando e se alegrando na presença de Deus, amém? Amém mesmo, meu querido? Aleluia. Matando essa saudade, né, de estar aqui com vocês. Vim diretamente, como o pastor disse, né, de Belo Horizonte. Queridos, mas é muito bom, sabe, poder compartilhar, viver nesse ambiente. Hoje eu, queria muito, e tenho a oportunidade de estar falando disso. Estando em BH, queridos, praticamente, desde de janeiro, eu já não estou mais aqui com tanta presença nos cultos. E com isso a gente precisa estar frequentando, a gente tem que buscar a palavra de Deus, tem que estar congregando, tem que estar celebrando juntamente com os irmãos. E aí, queridos, essa parte que me entristece, porque às vezes o que nós recebemos aqui, às vezes nós não damos o devido valor, sabe? Porque Deus usa o servo do Senhor para entregar aqui algo poderoso, algo profundo, e às vezes lá fora você não vai receber isso não, meu querido. O conteúdo lá é raso, vamos dizer assim. E hoje você está tendo a oportunidade de celebrar a Deus, de louvar louvores. Que é isso, irmão? Hoje Deus usou esse irmão no solo aqui, que Jesus amado. Entendeu? A presença de Deus está aqui, meu irmão. É uma oportunidade de você chegar e se entregar para Ele de verdade, amém? Amém, queridos? Amém mesmo? Queridos, Deus criou você para viver o extraordinário nele. Amém. Tem certeza disso, queridos? Amém. Você tem convicção disso? Amém. Sabe, queridos, mas às vezes quando nós temos essa mesma promessa de que temos de viver de Deus, esse extraordinário, às vezes nós nos travamos no nosso passado. Ou seja, o nosso passado começa a ser o parâmetro de que nós vamos viver daqui para frente. Mas, queridos, a única coisa que você precisa ter convicção é de que se Deus entrou na sua vida, se você começar a caminhar com Ele, pode ter certeza, queridos, que o caminho que o Senhor trilhou para você é um caminho de extraordinário, é um caminho de bênçãos, é um caminho de vitória. Amém, queridos? Se você está crendo mesmo, diga amém, queridos. Eu não vou entregar nada aqui, eu não vim de BH para entregar aqui, os irmãos vão querer receber. Amém, queridos? Aleluia. Queridos, antes de mais nada, eu gostaria de honrar a vida do pastor Rafael. Eu gostaria que a igreja orasse por ele. Amém, cara, eu senti de Deus de fazer isso, queria compartilhar aqueles, porque antes a gente começou, não vou falar desde o começo, mas esse ministério, ele é bebeiro ainda, sabe, tem alguns anos, e queridos, a gente tem visto a transformação, principalmente na minha vida, sabe, eu que vivi o tempo desde pequeno, desde bebê também, no Evangelho, conhecendo a palavra, mas eu nunca fui tão impactado, nunca fui tão transformado nesse ambiente, querido. Eu nunca vivi uma experiência tão poderosa do que viver neste lugar, mas graças a isso, queridos, a Deus, inspirar homens de Deus, para poder ter uma direção, para ter um propósito e abrir mão, talvez, de coisas que para ele poderia ser muito mais vantajosas, muito mais lucrativa nessa terra, mas para viver o chamado e o propósito de Deus. Com isso, queridos, nós possamos crescer, nós possamos alcançar vidas. Queridos, eu sei que eu estou longe do BH, mas eu não deixo de falar daquilo que eu aprendi aqui, sabe? Tem uma célula, tem uma na quarta, tem uma na sexta, e se Deus quiser vai ter mais, vai estar abrindo, e aí o ministério está crescendo, queridos. Sabe? A gente precisa ter convicção, porque a porta que Deus abre, o homem nenhum pode fechar. E, queridos, a gente começou aqui com como, vamos dizer assim, um conceito batista, a gente tem uma visão todo ano. Qual que é a visão deste ano, pastor?
é expansão. Fala um pouco sobre a expansão aí, pastor. Estava preparado para esse momento, né? Mas quando a gente até aprendeu muito sobre essa questão. Uma das coisas que gera mais expansão é quando nós somos comprimidos. E a gente viveu uns dias para cá de tanta pressão. Todos nós, principalmente a liderança, viveu momentos de tanta pressão, mas eu creio que algo está por vir por causa dessa pressão. Sabe? A pressão nos desperta para viver, né, esse extraordinário, esse crescimento, porque muitas das vezes a expansão que a gente está esperando é algo que os olhos possam ver. Mas primeiramente para uma árvore ela se tornar, vamos dizer assim, vistosa e ela ter uma estrutura que sustente aos ventos, ela tem que ter uma boa raiz aprofundada. Eu creio que nesses dias de grande pressão que nós vivemos, raízes foram aprofundadas, sabe? As raízes estão no lugar onde nossos olhos não podem ver, mas é ela que sustenta toda a estrutura dessa árvore. Então, resumidamente, nessa visão que eu estou crendo, Senhor, eu não estou vendo nada. Deus, eu não estou vendo nada. Talvez você também esteja assim como eu, perturbado em alguns momentos porque não está vendo. Mas e aquela questão eu tenho uma confiança no Senhor. E o que há de ser, será. Porque não depende mais de nós, depende totalmente dele. Então, expansão, resumidamente, eu não vou tomar o tempo do pregador, está relacionado a isso, aquela profundidade e a condição de se manter de pé. Então fique de pé para orar pela vida do pastor, mas é entender isso, queridos. Nós estamos aqui numa visão. Qual que é a visão? É uma palavra só. É crescimento, é expansão. E aí, independente de qual área seja, queridos, mas de preferência a espiritual. Aonde que porque nós crescemos de dentro para fora, meu querido. Então precisamos entender isso, nós precisamos estar fortalecidos, sabe? E é por isso que nós precisamos interceder uns pelos outros, para que todos possam estar fortalecidos, para continuar na caminhada. Amém? E eu senti que Deus está orando apenas para o pastor aqui, pastor Rafael. Eu gostaria que a igreja orasse juntamente comigo. Amém. Quantos vão orar de amém? Amém. Então vamos orar. Senhor, meu Deus, colocamos em suas mãos, Pai. O pastor Rafael, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, o Senhor tem algo poderoso. O Senhor já tem feito algo, Pai, grandioso na vida dele, Pai, mas o Senhor tem muito mais. O Senhor tem algo sobrenatural, Pai, para fazer, Pai, dele e através dele, Pai. Deus, por isso nós colocamos ele em tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha romper todas as portas. Que o Senhor venha quebrar todas as barreiras, ó Pai. Que ele possa, Pai, crescer. Que ele possa, Pai, expandir o teu reino, ó Pai, a tua palavra. Ó Pai, aquilo que ele carrega, ó Pai, que venha ser, ó Pai, propagado e venha alcançar pessoas que realmente, ó Pai, precisam ouvir. Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, usa teu tempo. Que ele seja a boca de Deus nessa região. Que ele seja a boca de Deus onde quer que ele passar. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu coloco tanto ele, tanto a família dele em tuas mãos, ó Pai. E Senhor, Pai, vai te mostrar agora de cada um, os desejos e os anseios de cada um. E Senhor, venha trazer realizações, ó Pai. Pois nós confiamos, ó Pai, que aquilo, ó Pai, a tua palavra diz, Pai, que nós buscarmos primeiro o reino de Deus e até mais coisas são acrescentadas em nossa vida. E é por isso, ó Pai, que nós estamos crendo, ó Pai, que estas coisas estão sendo acrescentadas nas vidas dos teus servos e também na vida da tua igreja, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, estamos convictos disso, crendo na resposta do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Abençoe. Pode assentar aí, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Queridos, eu até, às vezes, eu estou em casa, tem hora que eu escuto uma áudio do Rafael, eu brinco, né? Um pouco. Porque, às vezes, eu coloco o audiobook, né, no próprio WhatsApp, porque tem como acelerar um pouco ali, né? Você aumenta a velocidade e aí escuta. Mas aí tem hora que eu esqueço, o pastor Rafael começa a falar, graça e já acabou a mensagem, irmão. É muito rápido que ele fala, mas a mensagem também vai ser assim, né? Rapidinho, a velocidade 2x do pastor Rafael no áudio. Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia nessa hora, meu querido, no livro de Mateus. Queridos, eu não sei qual é a sua expectativa aqui hoje, porque a gente até brinca, né? Vai entregar chaves, né? Mas às vezes a gente coloca nossas convicções naquilo que alguém preparou, sabe? Alguém que estudou aqui um esboço e algo assim, e queremos receber apenas isso. E às vezes esquecemos, queridos, que o que Deus tem para nós é algo que nós não podemos deixar de gerar expectativa. Amém. Sabe? Talvez a sua expectativa ir lá, vai no meme que fala ali toda hora que já está acabando e não acaba, né? E nessa hora que às vezes você tira a expectativa daquilo que é poderoso que Deus tem para derramar para você. Essa é a oportunidade única que você
ouvir algo de Deus para a sua vida e transformar a sua vida, então não abra mão dessa oportunidade. Então abra sua Bíblia aí no livro de Mateus, no capítulo 14, versículo 31. Como eu disse aqui no início, queridos, Deus criou a gente para que nós possamos, o cristão, viver algo extraordinário nele. Só que o que nós colocamos, queridos, é que a luta, quando chega diante de nós paralisamos. Às vezes nós ficamos estagnados e esquecemos que Deus fez um chamado para a nossa vida. Nós temos um chamado do Senhor. Nós temos um chamado de amém. E às vezes nós estagnamos, às vezes nós paramos nisso, queridos, e às vezes não entendemos ou talvez esqueçamos que Deus não mudou. Porque se Ele te fez uma promessa, queridos, independente da situação, Ele vai cumprir. Isso parece ser a palavra repetida que você escuta várias vezes, queridos, mas enquanto você tiver a mesma atitude, o mesmo comportamento de escutar e se não mudar, vai ser repetido mesmo. Porque Deus não mudou, queridos, Deus é fiel, sabe o que Ele fala? Ele cumpre. Nós estamos entendendo isso? Diga amém. Você é filho de Deus, queridos, e por ser filho de Deus, Deus tem algo maior para a sua vida. Você é filho de Deus, queridos? Cadê a celebração? Você é filho de Deus. Sabe, isso está dentro de você, isso é a sua personagem, é a sua personalidade, é filho de Deus. E como o filho de Deus se porta, meu querido? Ele se porta com convicção, com atitude, com comportamento, amém? Porque, queridos, antes de eu ler aqui o versículo, você já viu aí, nós vamos ler alguns versículos aí, você continua com a sua Bíblia aberta, mas olha só, quando Deus Ele chama você para algo novo, primeiro Ele tira você do ambiente de conforto que você está. Porque Deus chegou para Abraão da mesma forma e falou: Abraão, sai, é o site que a gente fala, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um caminho que eu ainda vou te mostrar, não vou te dar agora, mas enquanto ele não experimentou sair da sua parentela, sair da onde ele estava, ele não viveu o novo de Deus. E assim também, queridos, aconteceu com vários outros, sabe? Pedro também, enquanto ele não ouviu, ele não obedeceu o siga-me, ele não viveu o extraordinário de Deus, querido. Paulo estava lá, louco, caçando os trem, tudo quanto é jeito, mas aí quando ele ouviu a voz de Deus, depois daquilo ali, queridos, algo novo aconteceu. Então entenda, queridos, que Deus, ele vai mudar a sua vida, mas você precisa sair desse ambiente de conforto que a gente às vezes nos colocamos. Amém? Amém. E aí, queridos, é só caminhando com Deus que nós possamos, que nós vamos poder viver o sobrenatural dele. É só quando nós entender que nós precisamos nos dedicar mais àquilo que Deus colocou para nós. Assim, entenda, por exemplo, às vezes, meus irmãos, às vezes a gente está orando, mas você pode ficar sentado, você não precisa orar. Às vezes nós estamos jejuando, você não precisa jejuar, irmão, come à vontade. Às vezes você está ofertando, dizimando, mas também você não precisa. Só que tem uma diferença, meu querido, que é o resultado. Se você ora mais, o que vai acontecer? Mais intimidade com Deus você vai ter. Se você jejua, mais os demônios vão fugir diante de você. A Bíblia diz, deixa bem claro, que demônios são expulsos com jejum e oração, meu querido. E aí tem muito crente que está abrindo mão disso, Então, queridos, eu quero que você entenda hoje que Deus só vai derramar poder e autoridade a partir do momento em que você entender, sabe, que o que você plantar é aquilo que você vai colher. Essa é a lei que Deus estabeleceu desde a fundação do mundo, a lei da semeadura. O que plantamos, nós colheremos. Então, queridos, nós vamos trabalhar isso, e por isso que eu fiz aqui de introdução, para que você entenda, queridos, às vezes a gente somos travados de viver o extraordinário de Deus pelas nossas dúvidas, pelos nossos pensamentos. E Deus tem algo poderoso para derramar sobre a nossa vida. Amém? Quando crer nisso, diga amém. Amém. Mateus 14, 20, 31, todos acharam? Amém. Diz assim: imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Olha só, segura aí que nós vamos continuar lendo. Mas eu acho que a igreja inteira já sabe do que nós estamos falando aqui, Só lendo essa parte, esse versículo dessa história. A Bíblia está contando no momento em que Pedro estava vivendo algo extraordinário em Deus. O que era? Ele viu Jesus andando por cima das águas e aí quis também, se entra no meio eu vou. Então vem. E aí Pedro sai do barquinho que estava lá no meio do mar lá, e começa a caminhar até diante de Jesus. Só que, queridos, a palavra de Deus deixa bem claro que no meio do
dúvida apareceu no seu coração. Ele começou a caminhar, mas ele estava andando por cima das águas. A Bíblia deixa bem claro, ele começou a caminhar. Mas a partir do momento ele começou a fazer o quê? Começou a observar as coisas acontecendo. Aquele mar estava agitado, olha, as ondas estavam balançando. Tem um vento forte batendo aqui. E aí nesse momento ele começou a afundar. E aí o versículo que nós acabamos de ler, né? Jesus imediatamente estendeu a mão, segurou e diz bem claro: homem de pequena fé, por que duvidaste? Queridos, eu acho que você já entendeu o que Deus está querendo dizer para você nessa noite. Às vezes você está travado há anos, não vou dizer em poucos meses não, às vezes que há anos você está travado em algo, não vivendo, não experimentando do novo de Deus, porque às vezes a gente colocamos as nossas dúvidas na frente daquilo que Deus já falou, na frente daquilo que a própria palavra já deixou entregue para nós. Queridos, às vezes nós precisamos entender que somos responsáveis pelo que sabemos, que isso é a parte mais importante. Ou seja, quando eu sou responsável pelo que eu sei, igual eu já disse aqui no início, que às vezes a gente vivendo por anos no ministério, mas às vezes a gente não tem tanta profundidade, não tem tanto conhecimento, e com isso vivemos uma vida fora do extraordinário de Deus, uma vida ordinária, vamos dizer assim. Mas a partir do momento que você absorve o conhecimento, a partir do momento que nós conhecemos mais, o nosso caminho começa a ter um foco, começa a ter um destino. Só que existe um detalhe no conhecer demais. Sabe o que, queridos? É que às vezes a gente, por saber demais, às vezes a gente dá uns ouvidos aos nossos pensamentos. Mas eu sei que é assim, então talvez eu vou fazer do meu jeito. E às vezes, por saber demais, queridos, às vezes nós direcionamos as nossas vidas para desculpas. É muito simples, aí o pastor, você me corrigiu aqui, mas é isso e aquilo. Ou seja, é muito fácil colocar as desculpas agora, porque eu tenho conhecimento, eu sei me justificar. Eu não sei se você está entendendo isso, querido, mas olha, existe, queridos, um ambiente escorregadio, sabe? É um ambiente onde você, se você vacilar, você cai. É um ambiente de dúvidas. Porque nós passamos a viver, vamos dizer assim, um ambiente de dúvida, tudo é dúvida. Ficou mais fácil assim para a gente entender. Porque, queridos, quando tudo é dúvida, eu não consigo mais acreditar no que eu estou ouvindo. Eu não consigo mais crer, porque os meus pensamentos estão trazendo dúvidas. E, queridos, Deus quer que você entenda. Escute a voz dele. Amém. Abra mão desses pensamentos que às vezes nos colocam limites. Eu não posso, eu não consigo. Queridos, às vezes eu escutei uma mensagem curta um tempo atrás que eu não esqueço. Sabe? Do que é servir a dois senhores. Dois senhores. Um é Deus, o outro é Mamon. É o dinheiro. Mas olha só, se você não percebeu isso ainda, queridos, o dinheiro tem ditado as nossas vidas em todas as nossas atitudes, nossas ações. Você não sai hoje, você não vai ali comprar um pão se você não tiver o dinheiro na mão. Ele dita se você vai ir na padaria ou não. Ele dita se você vai conseguir fazer um passeio ou não. Mas não sei se você está entendendo, queridos. A Bíblia deixa bem claro, não dá para servir a dois senhores. Só o dinheiro é um senhor, porque às vezes nós colocamos totalmente a nossa dependência nele. Achamos que tudo que temos que fazer, não, hoje não tem dinheiro, amanhã tem, então vou fazer só amanhã. Mas olha, queridos, tem um outro Senhor, que esse é dono de tudo. Sabe? Se você está sentindo falta, querido, do reino de Deus não falta nada. Se você está sentindo ausência de alguma coisa, querido, o reino de Deus é prosperidade na sua vida. Queridos, e como é que eu vou alcançar isso? Não é trabalhando, não é suando, não é para ganhar dinheiro, não. É só tendo convicção, é declarando, é confiando na palavra, é declarando a palavra. Eu só preciso falar, eu creio, e assim, e por isso eu falei, como diz o pastor aqui. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Às vezes, queridos, esses ambientes nos fazem cair, nos fazem tropeçar. Eu gostaria que você, apesar de nós, mas depois eu continuo. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 94. Aleluia. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 94, no versículo 17. Aleluia. Todos encontraram? Amém. Diz assim, versículo 17, diz assim, se o Senhor
não estiver ido em meu auxílio, a minha alma quase teria ficado no silêncio. Quando eu disse, o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. Na multidão dos meus pensamentos, dentro de mim, as tuas consolações recriaram a minha alma. Olha só, não sei qual versão que você leu aqui, mas eu quero ler novamente os mesmos 3 versículos que nós temos, 17, 18, 19, eu quero ler na versão transformadora aqui para você entender, está mais didático, vamos dizer assim, para você entender o que Deus está querendo falar para você nessa noite. O salmista está dizendo assim, versículo 17, se o Senhor não tivesse me ajudado, eu já estaria no silêncio do túmulo. Aí eu gritei, estou caindo, mas o teu amor, Senhor, me sustentou. E o versículo 19 diz assim, quando a minha mente estava cheia de dúvidas, teu consolo me deu esperança e ânimo. Sabe o que é isso? Eu quero que você entenda isso. O salmista, quando ele está dizendo que teve um momento em que as dúvidas fizeram ele escorregar. Por isso que eu disse aqui que o ambiente, às vezes, da dúvida é um ambiente escorregativo. É um ambiente que faz nós cairmos. Mas ele deixa bem claro, se o Senhor não tivesse ajudado, ele tinha caído. Queridos, então eu quero que você tenha convicção de uma coisa: dúvidas vão existir. Dúvidas vão aparecer, pensamentos ruins vão aparecer. Mas a única coisa que você pode ter certeza é que só o Senhor pode te ajudar. Amém? Acho que você entendeu, não? Aleluia. A dúvida vai existir, meu irmão. Os pensamentos ruins vai existir, que é o quê? Que é onde te trava você nesse ambiente escorregativo, que te trava nesse ambiente onde você não consegue prosseguir. Mas se você crê no Senhor, Ele é o único que pode te ajudar. Amém, queridos? É isso, queridos, que nós precisamos, às vezes, né? Por exemplo, como homem, às vezes nós precisamos ser o pilar, ser o sustento da nossa casa. Mas se eu estou pisando num lugar onde é escorregadio, eu vou sustentar o quê? Entenda o seguinte, queridos, Jesus, Ele é a rocha firme. Aleluia. Se você está na rocha firme, queridos, você pode ter certeza que você não vai escorregar, que você não vai cair. Amém? Quantos estão crendo nisso? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, a gente precisa entender que Deus, Ele não está de maneira, vamos dizer assim, de braços cruzados. Ele está sempre construindo algo novo em nós. Amém. E às vezes existem processos para que esse algo novo seja construído em nós. E às vezes, queridos, esses processos podem ser dolorosos, podem ser difíceis. Mas a única coisa que a gente precisa ter certeza, queridos, é que estamos caminhando para um lugar maior. Amém. Você já escutou aqui várias vezes a história da uva. A uva, querido, o fruto, quando está lá pendurado no cachinho ali, está tranquilo, mas depois que você tira, ele tem um prazo de validade. Vai murchar, vai estragar, não vai? Mas a uva, quando ela é pegada e ela é prensada para fazer o suco, para extrair o suco, esse suco ele já tem um tempo de validade maior. Só que quando esse suco começa a fermentar, aí a gente conhece o famoso vinho. Qual que é o prazo de validade de um vinho, meu querido? A uva, enquanto é uva, ela não tem um tempo de vida longo. Mas a partir do momento em que ela passou pelo processo, que é o quê? Prensado, que é esmagar, ela então se torna um suco, do suco fermentado, ela se torna um vinho. E o vinho, quer dizer, ele dura muito tempo. Tem vinho que dura muitos anos aí, né? Mas eu quero que você entenda isso, que talvez o processo pode estar doendo, pode estar difícil. Mas qual que é a convicção que você precisa ter, queridos? É que você está caminhando com Deus, e Deus tem algo eterno para a sua vida. Amém, queridos? Quantos realmente estão entendendo essa mensagem? Amém? Então, queridos, a única coisa que a gente pode... Aleluia. A gente precisa sair, sabe, deste lugar, desse ambiente de dúvida. E eu estou martelando isso para que você entenda, queridos, porque o próximo passo da mensagem, ela é mais profunda. Ela dói um pouco mais, sabe, mas ela traz um conceito de maturidade para a nossa vida. Então, queridos, às vezes nós só precisamos sair desse ambiente. Dúvidas é a única coisa que faz com que nós possamos estar estagnados. Aleluia. Glória a Deus.
Porque, queridos, nesse momento de dúvida, a gente trava num conceito de achar tantas coisas. Os maus pensamentos vêm, será que Deus me abandonou? Por que o irmão lá está prosperando e eu não? Por que o irmão está rompendo nisso e naquilo e eu ainda estou do mesmo jeito aqui? Às vezes tem que disfarçar que está tudo bem, mas não está. Mas, queridos, você só precisa ter essa convicção. Tira a dúvida, queridos, porque não tem como, sem fé, você vai agradar a Deus. Coloque a fé, confia em Deus e comece a agradar a Deus e o resultado vai vir, amém? Aleluia. Porque, queridos, a única coisa que às vezes nós não entendemos é que nós precisamos caminhar com Deus, ok? Amém. Esse é o nosso papel de cristão, relacionamento com Deus. Eu só vou conhecer o caráter de Deus a partir do momento que eu tenho um relacionamento com Ele. Eu só vou entender a minha identidade a partir do momento que eu ando com alguém que me criou, que me trouxe à vida. Eu só consigo tudo isso quando eu tenho caminhada com Cristo. Só que às vezes, queridos, a gente está caminhando com Deus. Deus, para alguns, essa caminhada está tranquilo, né? Estou indo rápido, lá na minha velocidade aqui, estou indo rápido. Para outros, talvez a velocidade está lenta. Mas não preocupa não, queridos, o importante é caminhar com Deus. Amém. Entendeu, queridos? O que você precisa entender é que se é Ele que está conduzindo a sua vida, isso já basta. Amém, queridos? Amém, amém. Porque, queridos, hoje pode ter pressão na nossa vida. Mas como o salmista disse, sem o Senhor teria caído. Pode ter pressão, queridos, mas hoje nós temos o Senhor. Amém. Amém? Amém. Quantos entenderam essa parte? Diga amém. Amém. Amém, queridos? Então, tira essa dúvida, tira aquilo que atrapalha você de seguir em frente. Porque essa dúvida vai te fazer você duvidar até do próprio Deus, meu filho. Você precisa sair desse ambiente, sabe? Porque Deus, Ele está com você, queridos. A única convicção que nós precisamos ter como crentes, que às vezes também nós ignoramos, é que Deus está conosco o tempo todo. Sabe o que é isso, querido? Eu saio da minha sala e eu vou para a cozinha. Jesus também está lá na cozinha. Aleluia. Sabe? Quando eu saio da cozinha e vou para o meu quarto, Jesus também está lá. Amém. E aí, às vezes, o que nós fazemos? Deus não me escuta, Deus não me ouve. Mas o que eu vou fazer? Na hora que eu sento na sala, Jesus está lá. Aí o que eu faço? Netflix aqui, irmão. Vou ficar aqui depois, eu vou orar um pouquinho. Não estou falando maldade, que ele tinha um comportamento de desfrutar daquilo que Deus te deu, não. Eu estou falando que você precisa entender que se Deus está do seu lado para que você tenha um relacionamento com Ele, tem importância para isso. Amém. Coloque isso como prioridade. Sabe, queridos, a gente precisa entender que honrar a Deus é isso, é Ele chegar primeiro na nossa vida e depois as outras coisas é acrescentado. Amém? Amém. Porque, queridos, quando a dúvida entra, nós começamos justamente isso. Por que Deus não está fazendo nada ainda? Será que Deus está demorando? E aí, queridos, uma coisa que a gente precisa entender é que Deus, Ele não vai justificar para você não, meu filho. Você acha que Ele vai chegar e falar assim, sabe por que eu não fiz, meu irmão? Por causa disso e disso. Não é não, meu filho. A única coisa que Ele faz, Ele vai se revelar a você. Mas como que Ele se revela a você se você não tem um relacionamento com Ele? Ele vai se revelar, Deus só se revela. Vamos fazer acontecer? Vamos, agora Deus vai se revelar. Vamos fazer as coisas acontecer, fluir, seguindo o mandamento de Deus, seguindo a vontade de Deus, as coisas vão acontecer, porque Deus vai se revelar a você. Amém. É a partir do momento em que você se coloca, sai dessa posição de dúvida, coloca numa posição de fé, de coragem e começa a romper, pode ter certeza que Deus vai se revelar a você. Amém. É somente para quem busca a presença dele, amém, queridos? Amém. Porque também o salmista disse, e deixou bem claro isso, queridos, que a gente precisa entender que às vezes nos conselhos que a gente escuta, é muito fácil olhar lá fora e ver os perversos multiplicarem, prosperarem, avançarem, ostentarem, vamos dizer assim. E às vezes isso costuma mexer no coração dos irmãos. Mas por quê? Eu sou filho de Deus e o irmão lá não é perverso e está lá. Mas olha só, queridos, você já sabe o fim de todas aquelas coisas. E aí que está o legal, e que está o poderoso de andar com Deus. É porque, queridos, você sabe o fim daquelas coisas, mas com Deus as coisas não têm fim. Aleluia. Então, queridos, nós começamos então a viver algo diferente. Nós voltamos para a casa do Pai, começamos a celebrar, começamos a buscar a presença dele, agradecer a Ele, porque independente se não aconteceu ainda, vai acontecer, porque Ele falou que vai acontecer. Amém, queridos? Aleluia. Aleluia. Como nós lemos aqui, queridos, Mateus 14:31, no versículo anterior, foi o que eu já disse aqui, mas eu vou ler para você entender. Mas, sentindo um vento forte, teve medo
E começando aí para o fundo do clamor, dizendo: Senhor, salva-me. Isso é Pedro, quando ele estava andando sobre o mar. Só que é isso, queridos, é que a gente precisa entender que às vezes, quando nós estamos confiando na palavra de Deus, é isso, as coisas estavam lá. Quando ele começou a sentir o vento forte, você acha que o vento não estava lá já na hora que ele começou a andar? Não. Já estava lá, já estava tudo acontecendo, mas ele não estava olhando para essas coisas. Mas a partir do momento em que ele começou a sentir o vento forte, aí começou a afundar. Então, queridos, a convicção que eu quero que você entenda, queridos, é que assim como outros que também duvidaram, né? Deus foi, vamos dizer assim, Jesus foi muito rígido com quem teve dúvida, sabe? Homem de pequena fé, porque você duvidou. Aí teve mais um camarada que duvidou que Jesus tinha ressuscitado, né? Aí quando Jesus aparece do lado, olha aqui, tome, já fui direto dele, tome, olha aqui, tome aí, pra você ver, você está duvidando? E é isso, queridos, Deus quer que você tenha hoje convicção. Apenas abra mão de toda dúvida, de tudo aquilo que tem sido um empecilho para você romper, tudo aquilo que seja dificuldades para você avançar, queridos. Abra mão disso tudo e comece a viver o extraordinário de Deus na sua vida. Amém? Amém. Então é isso, queridos. Eu quero que você entenda isso. Eu vou martelar, eu vou trazer essa repetição de palavras para a gente não ter esse mesmo comportamento de escutar e não aplicar, e não executar aquilo que Deus está falando. Amém? Amém, amém. Agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 4. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, queridos. Às vezes a gente precisa entender que passamos sim, né? Não sei, não conheço a sua história, muito menos a maioria não conhece a minha. Mas eu não sei o que você passou, queridos, eu não sei o que você sofreu. Mas uma coisa que você precisa ter certeza, e é óbvio isso, que tudo é passado. Isso ficou para trás. A partir do momento em que você se entregou a sua vida a Cristo, você nasceu de novo. Então você precisa viver o novo de Deus. Amém, queridos? Amém. E isso, queridos, e viver o novo de Deus passa você para um outro nível, para um outro passo, que é o passo da maturidade. Porque chega um momento, queridos, que quando a gente fala de maturidade, a gente precisa entender quando uma pessoa madura é uma pessoa que já tem um conhecimento o suficiente para ela, vamos dizer assim, dar conta da vida dela sozinho, né? Vamos dizer assim. E quanto mais cedo você adquire maturidade, mais experiências você vai tendo, mais fácil vai ficando a forma de viver. E o versículo que nós vamos ler agora, Gálatas 4:1, diz assim, ó: Mas digo que o herdeiro, enquanto menino, nada difere de um escravo, embora seja o senhor de tudo. De novo, ó. Mas digo que o herdeiro, enquanto menino, de nada difere de um escravo, embora seja senhor de tudo. Queridos, olha só, o entendimento para nós, essa palavra é dizer, está trazendo bem claro, você já escutou isso aqui várias vezes também. Nós somos herdeiros de todas as promessas, amém? Quantos querem isso? Diga amém. Mas enquanto a gente ainda não tem maturidade para receber as promessas de Deus, de nada nós diferimos de um escravo. Porque é como se fosse assim, eu tenho tudo, mas não pertence a mim ainda, porque eu não tenho maturidade o suficiente para receber isso. E é isso que a palavra de Deus está dizendo, queridos. Às vezes nós colocamos diante de Deus nessa condição de escravo, e esquecemos que somos herdeiros de todas as promessas que Deus tem para nós. Amém? Amém? E às vezes a gente é tão ignorante nisso que prefere acreditar que isso é para um outro contexto, né? Para o contexto do depois, do porvir, vamos dizer assim. Mas não, quer dizer, já e agora. Amém. Já está disponível para você. Amém. O que você precisa ter maturidade para receber. Amém. É o conhecimento, é ter profundidade em Deus. Sabe, queridos, quando eu falo isso, queridos, o que nós precisamos entender é que neste lugar, nesse ambiente aqui, ó, quando você está recebendo algo para a sua vida, é para te dar uma direção. É para trazer clareza para o seu propósito. Amém. Mas a partir do momento que eu começo a vir na igreja para escutar algo que
Queridos, eu não estou falando que a igreja não é para isso, ela veio para isso, sabe? Para ser remédio, de cura, de transformação na vida de outras pessoas. Mas a partir do momento em que eu sento e só quero dizer assim, vou receber hoje uma cura que eu estou precisando dessa cura e fica lá quietinho, acomodado e não faz mais nada, só esperando a cura acontecer. A partir do momento que eu entendo que a igreja está me proporcionando só isso, que eu venho, eu saio da minha casa, só vou lá, vou receber. Queridos, é muito bom, sabe? Eu tive pensando nisso, que realmente às vezes a gente não reflete nisso. Quando eu entrei dentro dessa igreja, que já estava tudo acontecendo. Olha, antes de eu entrar dentro dessa igreja, o pastor abriu a igreja, não sei quem abriu, mas a igreja estava aberta, a igreja está limpa, as cadeiras estão arrumadas, o ensaio já tinha acontecido, o louvor estava fluindo. Vocês acham que isso aconteceu assim do nada? Não foi não, meu querido. Um ambiente foi preparado para isso aqui acontecer. Então eu preciso ter consciência disso, queridos, que eu também faço parte desse ambiente, que eu tenho que chegar, me encaixar num lugar onde eu posso ajudar, eu posso contribuir. Mas estou entendendo antigamente, agora vai ficar um pouco mais pesado, irmão, mas é para nós termos maturidade. Então, queridos, às vezes nós precisamos entender que quando nós vemos a casa do Senhor, aquilo que está sendo entregue para você, queridos, é para você transformar a sua vida, te dar um destino, te dar uma orientação. Não adianta nada eu pegar isso de mim mesmo, por exemplo, e escutar isso e não converter isso nas minhas atitudes, nos meus comportamentos. Porque a minha próxima geração, meu filho não vai ver no meu comportamento aquilo que eu estou escutando e o que acontece. Naturalmente ele também não vai viver essa experiência. Naturalmente ele também não vai viver aquilo que Deus estava me proporcionando o tempo todo e que eu abri mão de fazer. Quantos estão entendendo antigamente? Amém. Então, queridos, o papel da igreja é te enviar você para viver o chamado de Deus. O chamado de Deus para sua vida. Esse é o propósito da igreja. Esse é o propósito de nós sermos a igreja. Nós estarmos aqui. Amém. E às vezes, queridos, quando eu me coloco nesse ambiente e começo a só, Deus me dá, Deus derrama, e não começo a entender que esse ambiente é Deus me envia também, me manda, Deus, para alcançar outras vidas que precisam. Queridos, eu tenho visitado outros ministérios, eu tenho visto que a maioria dos irmãos que no final do culto vão lá na frente, não é para aceitar Jesus não conheço Jesus não, eu vim unir com a igreja. Hoje nós estamos vivendo um ambiente onde, eles não estão falando nada contra, porque às vezes a gente está num ambiente onde o ministério, a palavra não está alinhada, aí você tem uma direção de Deus de estar mudando para tal lugar, recebendo uma direção de Deus para estar ali, recebendo algo novo. Mas, queridos, está difícil enxergar vidas novas sendo alcançadas, sabe por quê? Porque a igreja calou, a igreja esqueceu de evangelizar, a igreja tem esquecido de falar daquilo que transformar a vida dela. Porque parece que é algo egocêntrico, né? Mas não, o que Deus tem para mim eu não posso dividir com mais ninguém. Meu querido, você está falando com Deus que é abundante em tudo. O que você está recebendo, alguém vai receber muito mais, vai ficar muito mais satisfeito e vai transformar outras vidas e por aí vai, um efeito dominó. É para isso que Deus te chama. Aleluia. Quando você está entendendo, diga amém. Amém. Porque, queridos, quando um ambiente, eu não entendo que o Deus a quem eu sirvo é um Deus que é Pai. Olha só aqui. Eu sou pai, e é engraçado o nosso embate, né? Embate de mãe e pai. Sabe por quê? Quando a criança cai, o que acontece? Tá o pai tá perto, o que o pai faz? A mãe tá perto, o que a mãe faz? Caiu meu neném, vamos lá pegar. Vou botar um band-aid aqui, que não vai não, mas eu vou um band-aid. É assim que a mamãe faz, não é? Acolhe o bebê, caiu no chão. Mas o pai, o que o pai faz? Levanta, filhão. Vambora. Você consegue levantar, você sabe fazer isso. O pai viu que o neném machucou, beleza, mas dá para levantar. O pai dá destino, o pai dá um propósito para a criança. E que eles agora entendam o seguinte: você acha que Deus é mãe ou Deus é pai? E aí? Às vezes nós estamos querendo, né? Que Deus fica só, vem cá, neném. Queridos, Deus está falando assim, vem para perto de mim, anda comigo que eu vou te dar a direção. Aleluia. Eu vou te dar o caminho, eu vou te dar uma jornada. Deus é pai, queridos, eu preciso só ter esse entendimento. Amém. Esse é o propósito de Deus para a minha vida. Aleluia. Porque, queridos, se eu não entender isso, eu vou ficar anos e anos fazendo a mesma coisa. Quase que eu demônio, sai demônio daqui. E as coisas, eu não consigo viver o novo de Deus. Eu fico estagnado, eu fico parado no passado, eu fico parado naquilo que não é só aquilo que Deus tem para você, não, meu querido. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Amém. Deus tem algo novo para você, queridos. Deus tem algo para transformar a sua vida. Queridos, nós precisamos entender que
toda a consciência, ou todo aprendizado que nós temos, ela traz para nosso crescimento, ok? Amém. Então você está escutando isso aqui, queridos, ele está trazendo talvez um pouco de maturidade para você entender. Pode ser doído, pode ser chato escutar uma mensagem assim, onde tem uma cobrança, onde tem uma exigência de posicionamento, mas olha, é isso que vai te levar você para o próximo nível, meu querido. Não tem outra forma, porque Deus quer te dar, sim, quer, mas você precisa ter maturidade para receber. Enquanto o herdeiro é bebê, queridos, ele não passa de um escravo. Eu tenho tudo, mas eu não posso desfrutar de tudo. Então, queridos, eu quero que você entenda isso. Porque às vezes nós precisamos querer ter um desejo, uma fome, um anseio pela palavra de Deus. Às vezes nós temos fome, temos desejo em fazer alguma coisa. Aí eu preciso fazer aquilo. Estou falando no contexto ministerial mesmo, mas eu preciso fazer. Querido, mais fazer sem ter, sem um poder fluir dentro de você, não adianta. Você vai fazer por fazer. Mas agora, quão poderoso é que nós precisamos entender que às vezes nós temos que deixar de ser, vamos dizer assim, a palavra certa seria curioso. Vou ver qualquer mensagem que o pregador preparou ali, uma nova mensagem. Porque às vezes, a maioria das vezes fica sendo assim. Dói o que eu vou falar aqui, queridos, mas olha só. Se eu venho na palavra de Deus só para escutar uma mensagem, não praticar e não preparar, quando o pastor, o pregador vem pregar de novo, aí ele prega a minha mensagem, o que eu vou falar? Já escutei isso aí. Sabe, queridos? Então às vezes a gente vira só o consumidor, sabe? O consumidor de conteúdo, né? Pregação nova, pastor, vai. E o pastor está na hora produzindo, né? Vamos lá, conteúdo novo. E aí, meu irmão? O que Deus quer que você, apenas o que você está escutando, se é algo simples. Se algo simples, sai da dúvida, meu irmão, vai para a maturidade, pega isso e coloca em prática, meu irmão. Você vai ver o resultado. Amém. Porque não é eu que estou falando, é o Deus que está te direcionando. Amém. Amém, queridos? Quantos estão crendo nisso? Diga amém. 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 Aleluia. Abre sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 6. Pode demorar, diga amém. 2 Samuel, capítulo 6. Amém. Glória a Deus. A Bíblia está dizendo assim, ó. De novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel. 30.000 ao todo. Eles e todos os que acompanhavam partiram para Balaim, em Judá, para buscar a arca de Deus. A arca sobre o qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus numa carruagem nova, e levaram para a casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram a carruagem com a arca de Deus, e Aiô andava à frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando, dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumento, de pinho, de harpa, de liras, tamborins, chocados e símbolos. Quando chegaram à ira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca do Senhor. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Amém? Queridos, eu quero trazer um contexto aqui para que você entenda isso. E já fechar essa mensagem para que você saia daqui com sua vida transformada. Deus, desde quando o homem vacilou, o homem pecou, o homem virou praticamente inimigo de Deus. Ele não podia ver a face de Deus.
Porque o pecado o tornou o inimigo de Deus. Mas sempre quando Deus, quando a gente vai ler o Velho Testamento, quando Deus visitava um dos seus, sempre tinha, vamos dizer assim, ai de mim, meu Deus, eu visto a face. Sempre tem um ai de mim. E aí, queridos, nesse contexto que nós acabamos de ler, não é diferente. Sabe, a arca simbolizava o que? A presença de Deus, ok? Todo mundo sabe disso, né? A arca é a representação onde Deus se manifestava nela. E a Bíblia deixa bem claro que a arca estava ali com Abinadab na sua casa, e ele tinha seus 2 filhos, né? Uzdá e Aiô, não sei o nome. O nome difícil. 3 letras, mas é difícil falar. E aí, queridos, a palavra de Deus deixa bem claro que Davi reúne seus exércitos e vai de encontro lá para buscar a arca. Vamos trazer para Jerusalém. Vamos trazer para cá, porque nós queremos estar próximo da presença de Deus. E aí a Bíblia deixa bem claro, colocaram numa carroça, numa carruagem ali a arca, e os bois conduziam aquela arca. Então o filho Aiô foi conduzindo os bois e o outro ficou atrás, né, para vigiar se a arca não vai cair. Só que, queridos, a Bíblia deixa bem claro que Davi vinha atrás com os que estavam acompanhando, e eles estavam fazendo o quê? Estavam louvando a Deus, estavam salmodiando, estavam dançando, estavam celebrando. Vamos trazer para um contexto que eles acham que estava acontecendo o que ali? Eles estavam cultuando a Deus, o avivamento de Deus estava sendo ali, acontecendo ali. Só que olha só, queridos, a Bíblia deixa bem claro também de que quando aqueles bois tropeçaram, a arca fez com que ia cair, né? E ali, o filho de Abinadab, Uzá, coloca a mão na arca. E aí, naquele momento, ele é fulminado. Por causa de que ele foi fulminado? Deixa bem claro, por causa de irreverência. Sabe o que a gente precisa aprender aqui? O povo estava adorando. A presença de Deus estava com eles ali. Eles estavam adorando, estavam buscando, mas alguém irreverente foi lá. Eu vou tentar ajudar, eu vou tentar fazer algo. Balançou que não vou deixar cair, não, colocou a mão. E aí ele foi fulminado. Na mesma hora. Só que olha só, queridos, eu falei que ele é filho de quem? Abinadab, beleza? E a arca estava na casa de quem? De Abinadab. A Bíblia deixa bem claro que durante 20 anos essa arca estava na casa de quem? De Abinadab. E Uzá era filho de quem? De Abinadab. E aí, queridos, aconteceu o seguinte: durante 20 anos a arca, a presença de Deus estava dentro da casa de Abinadab. Quando ela sai de lá, o seu filho, por irreverência, morre fulminado. Mas sabe qual é o entendimento que você precisa ter aqui, queridos? É que a presença de Deus estava dentro de uma casa, onde alguém tinha a responsabilidade de mostrar o que aquilo representava para os seus filhos. Aquilo era a presença de Deus, não era coisa que eu poderia ser irreverente diante daquilo. Não é só o símbolo, não é só uma caixa, não é só isso, não, é a presença de Deus. Você precisa ter consciência disso. Mas aí, o que esse Abinadab viveu, querido? A única experiência que ele teve com a arca de Deus dentro da casa dele foi a morte do seu filho, logo quando ela saiu. Só que aí, com atenção tudo isso, né? Davi contrariado, não, vamos deixar essa arca na casa de quem? De Obed-edom. E aí o que acontece, queridos, quando a arca chega dentro da casa de Obed-edom? A casa de Obed-edom não sabia, não? Coloca a mão aí não, que tá pegando fogo, tá matando. Meu querido, a palavra de Deus deixa bem claro que quando a casa de Deus entra dentro de a arca de Deus entra dentro da casa de Obed-edom, durante 3 meses aquele homem começa a crescer, prosperar, avançar, porque a presença de Deus estava naquele lugar e ele tinha esse entendimento. Tá vendo? Enquanto durante 20 anos a presença de Deus estava diante dele e ele não fez nada, e muito menos ensinou seus filhos que deveria ser reverente à presença de Deus, não aconteceu nada. A única coisa de resultado que ele teve foi ver a morte do próprio filho. Mas durante 3 meses na casa de um que tinha convicção disso, a transformação aconteceu, a restauração aconteceu. Depois vai entender isso, diga amém, Deus. Então, queridos, nós precisamos entender de que da mesma forma que a presença de Deus ela traz bênçãos para nossas vidas, ela também gera juízo. Amém. Eu estou falando isso no contexto de maturidade para você entender, não é para ficar com medo não, meu querido. Sabe por que Deus, Ele não, uma coisa que a gente precisa também entender, é que Deus não nos coloca medo. Sabe o que você tem estudado aí? Irmão, se você não dizimar aqui, o devorador vai chegar, vai levar tudo, meu irmão.
Ah, seu carro estragou, sua casa está caindo aos pedaços, é porque você não faz nada para Deus, aí Deus está. Meu irmão, Deus não coloca medo, muito pelo contrário, Deus lança fora todo, porque Ele é o verdadeiro amor. E olha só, queridos, então quando eu tenho consciência disso, eu passo a ter convicção, queridos, de que o que eu estou buscando de Deus é algo que eu não posso me entregar de qualquer jeito. Deixa eu resumir para você entender, queridos. Às vezes, eu começo a louvar que Deus derrama a tua graça, derrama a tua glória, e começa, queremos queimar. Ai, meu querido, e se Deus derrama essa graça, você está preparado para receber ou você está preparado para ser fulminado? Não sei se você está me entendendo o que eu estou querendo dizer. A graça de Deus nós queremos, queridos, mas talvez nós não queremos, pagar o preço para receber aquilo. O pagar o preço, quer dizer, de colocar na posição, uma posição de caráter, de conduta cristã, de entendimento da palavra, de buscar a Deus, relacionamento com Ele. Aí sim eu quero queimar, aí sim eu quero sentir a presença dEle. Por isso que eu falei com o pastor aqui para explicar um pouco sobre o que é isso, o contexto de expansão, porque é isso. Queremos expandir, queremos ampliar, mas às vezes nós não entendemos que nós queremos que o avivamento que não acontece. Cadê essas coisas que está acontecendo aí, queridos? Olha, Deus só está querendo que você saia dessa condição de igreja, aonde que você só vem aqui para receber, mas também saia na condição de entregar aquilo, porque Deus está te conduzindo. Vai, meu querido, entenda isso que eu estou dizendo. Amém? Quando você entendendo, diga amém. Amém. Queridos, esse contexto de que aconteceu também com Arão. Moisés estava no deserto e Deus chamou para que o povo para que Arão, deu o procedimento. Arão, faz um sacrifício tal, oferta de manjares, oferta de expiação, faz tudo aí, que depois disso eu vou aparecer para o povo. E aí Moisés dá orientação para Arão faz tudo, vai lá, enrola o novilho, oferece sacrifício a Deus, e aí depois, eu estou resumindo para você entender, mas existia um processo, existia um caminho, tinha que ter derramamento de sangue ali, o cordeiro tinha que ser imolado, tinha que ser despejado, sangue ali no altar. E aí, resumindo para você entender, queridos, a presença de Deus veio. A presença de Deus veio naquele lugar e consumiu o holocausto, e aí todo Israel viu a presença de Deus ali. E sabe o que eles fizeram? Se prostraram e adoraram a presença dele. Porque a presença de Deus ficou visível. Sabe o que estava acontecendo naquele momento ali também? Um avivamento. Aleluia. Deus estava ali, meu querido. A igreja estava vendo, o povo estava sentindo a presença de Deus, porque se prostraram diante de Deus. Mas aí, dois camaradinhos, filhos de Arão, eles pegaram. Vamos pegar nosso incenso aqui, tá bonito isso aqui demais, né? Vamos pegar o incenso aqui, vamos colocar aqui, um incenso, colocar um fogo aqui também, vamos queimar esse incenso lá perto da presença também, vamos lá juntos celebrar. E aí, quando eles chegam perto da presença de Deus, fogo explode a presença de Deus, meu querido, que é o próprio fogo, ele é vivo. O que aconteceu, queridos? Os dois foram fulminados também na presença de Deus. E aí, queridos, a palavra de Deus deixa bem claro isso para que nós possamos entender, queridos. O que nós precisamos é se colocar nessa condição. Se Deus já está fazendo, eu não tenho que me intrometer, mas eu tenho que ser conduzido pela presença de Deus. Amém. Eu não tenho que fazer show, meu querido. Eu não tenho que vir aqui para fazer espetáculo. Eu tenho que vir na entrega de sentir o avivamento, de sentir a presença de Deus. Você diga amém. E aí, queridos, o que vamos esperar dessa próxima geração? O que nós estamos passando para os nossos filhos, para as pessoas que estão vindo depois? Porque não sei se você entendeu, nos dois contextos foram a próxima geração que padeceu, que pagou o preço. Porque Abraão não ensinou, porque Arão talvez deixou as coisas ser conduzidas ali por irreverência também, e viu em silêncio seus dois filhos serem fulminados pela presença de Deus. E olha só, queridos, precisa sim, para estar diante da presença de Deus, precisa de sacrifício, precisa de derramamento de sangue. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar, porque o próprio Cristo já se sacrificou por você. Ele já derramou todo o seu sangue por você. Agora você tem acesso diretamente a Deus. Você pode se chegar a Ele com maneira ousada, queridos, e buscar a presença dEle. É esse que é o posicionamento que você tem que ter. Então, queridos, quando você vem para a casa de Deus, no domingo, vamos celebrar, vamos adorar a Deus, adore de verdade, meu querido. Não fique esperando a igreja ser conduzida pelo irmão que está aqui louvando, não fique esperando a mensagem explodir para você gritar, dando glória a Deus, não, meu querido. Faça acontecer, porque Deus está aqui. Você está entendendo? Diga amém. Se coloque de pé nessa hora, meu querido. Aleluia. Deus, santo é o Senhor. O que nós estamos fazendo, queridos, para fazer a presença de Deus acontecer em nossas vidas? Para fazer o poder de Deus, o poder da presença estar aqui. O que nós estamos fazendo? Qual que é a nossa conduta? Qual que é o nosso comportamento?
ela é poderosa. O Pentecoste só aconteceu porque existiu o Calvário antes. Entenda isso. O avivamento só vai acontecer quando nós entendemos que temos que nos entregar primeiro. Amém, amém. Só vai acontecer, queridos, quando você entende que existe um momento de sacrifício, um momento de entrega. Aleluia. E aí, queridos, eu quero que você aprenda isso. Você começou o ano, eu não sei qual que foi a sua expectativa. Eu vou ler a Bíblia, né? Vou ler a Bíblia no ano inteiro, querido. Eu vou me entregar por inteiro, eu vou evangelizar, vou abrir uma ação na minha casa. Eu não sei qual foi a sua empolgação, querido. Mas e aí, como é que está isso agora? Como é que está a palavra expansão dentro de você, meu querido? Como é que você está? Agora nós estamos no mês de janeiro, fevereiro, março. Eu digo muito, né? Porque é janeiro, fevereiro, março, abril aqui, ó. E aí, gente, estamos em abril já, o tempo está passando. E aí você está esperando o quê, meu querido? Você está esperando Deus, vamos dizer assim, se explicar para você por que as coisas não estão acontecendo? Cadê o pessoal do louvor? Cadê a turma do louvor? Só vem para nós fazer um louvor aqui e adorar o Senhor. Aleluia. Então, queridos, eu quero que você entenda hoje. A palavra de Deus, ela é viva em nossas vidas, ela é eficaz, amém, queridos? Não sei o que você esperava ouvir aqui hoje, talvez pegar umas chaves, né? Mas pega essa então. Aleluia. Essa chave que eu acabei de falar aqui, ó. Antes do Pentecoste, meu querido, teve um Calvário, teve um sacrifício. E esse sacrifício, queridos, é um sacrifício vivo, por quê? Porque está valendo até hoje. Aleluia. Para sempre. Glória a Deus. Aleluia. E é por isso, querido, que você agora tem a opção, a oportunidade de se entregar a Deus de verdade. Querido, eu estou falando, você está falando que eu me entrego de verdade. Não, querido, eu estou falando para você aproveitar o momento. Estamos falando que a presença de Deus, ela está neste lugar, amém? Se a presença de Deus está neste lugar, eu quero nadar de braçada na presença de Deus, porque isso é a minha identidade, isso é aquilo que eu vivo, é aquilo que eu carrego. Aleluia! Então, queridos, eu quero que você, com convicção, e agora pode começar a orar. Pode começar a falar. Você não vai orar a Deus, a oração de sempre não, a oração do Pai Nosso de sempre não. Eu quero que você comece a colocar: Deus, eu preciso mais de Ti, eu preciso de um direcionamento. Tira de mim toda a dúvida, coloque em mim mais maturidade, porque eu sou inteiro. Se eu sou inteiro, eu quero receber tudo. Eu quero estar pronto para receber aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero receber. Começa a orar, meu querido. Não espera que a igreja comece a orar junto com você, não. Pode orar, fica à vontade. Se você quiser gritar, pode gritar. Se você tiver com vontade também de não orar, não precisa orar, como eu disse. Mas também as coisas não vão acontecer, meu querido. Aleluia. Porque nós não somos merecedores. Queremos sim viver o avivamento, mas assim, Pai, que a Tua graça habitando dentro de nós, a convicção, o entendimento de que não somos por nós não somos perfeitos, ó Pai, mas a Tua graça aperfeiçoa em nossa fraqueza. Ó Pai, nós carregamos o Espírito na carne, mas a Tua graça nos basta, Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, derrama sobre nós graça, derrama sobre nós virtude, poder, autoridade, Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, a Tua igreja está orando, Pai. Está clamando a Ti, ó Pai, que a Tua presença vai venha ser, ó Pai, real na vida de cada um, que a Tua presença venha ser, ó Pai, real na vida da Tua igreja. Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aquele que está orando agora, Pai, mesmo que seja com poucas palavras, mas que o Senhor venha atentar ao coração, ao desejo de servir a Ti de verdade, de buscar a Ti, ó Pai, de todo o coração, Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós estamos buscando, nós estamos louvando. O Teu sangue tem poder, é o Teu sangue que tem o poder, Pai, de nos achegar à madeira, é o Teu sangue que tem o poder de nos fazermos estar próximo de Deus, é o Teu sangue que tem poder, Pai, e por isso, Deus, nós podemos ter a convicção de que somos filhos, de que somos herdeiros das promessas, Pai. Deus, é o nome de Jesus Cristo, Pai, coloque em nós desejo, coloque em nós a fome, Pai, coloque em nós o desejo de alimentar a Tua palavra.
tuas promessas, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Essa é uma boa palavra. Essa é uma boa mensagem. Vamos, lance fora, lance sobre eles. Toda a sociedade. Em nome de Jesus. Meu querido, talvez você está aqui, não é a primeira vez que você está vindo aqui, mas nós somos um povo que é muito voltado para as Escrituras. Amém. E cremos na Bíblia até nos mapas. Cremos na totalidade da palavra. Cremos que o Senhor é o Deus que cura, amém? Amém. Eu não sei qual que é a sua necessidade nessa noite, a gente está finalizando por aqui. Mas deixa eu te falar um negócio que veio no meu coração enquanto essa palavra estava sendo ministrada. Sabe? Talvez você está em busca de algo que está faltando em você. Talvez você fale assim, poxa, não está legal, sabe? É como algumas grávidas ficam com aquela vontade de comer não sei o que, né? Sabe? Talvez tenha aquela vontade de não sei o que. E você sente que, olha, eu queria prosperar, eu queria ser curado, eu não sei qual que é a necessidade. Deus não me falou a necessidade. Mas o que veio no meu coração dê um propósito para a sua necessidade. Por exemplo, eu estou aqui nessa noite, eu estou com enfermidade, só Deus sabe. Só Deus sabe por enquanto, que eu ainda não sei. Ele não me revelou ainda. Mas olha só, no momento que fala, você quer ser curado para quê? Você quer prosperar para quê? Você quer ser mais inteligente para quê? Dê um propósito para isso. Um propósito relacionado às coisas do reino. Sabe? Em determinado momento a sogra de Pedro estava enferma. E ela, de repente, ela foi curada e automaticamente um propósito surgiu na vida dela. Ela foi servir a Jesus. Amém. Então talvez a única coisa que está faltando para você dar esse passo de crescimento é dar propósito. Tipo assim, poxa, eu quero investir mais no reino de Deus, então eu vou prosperar para isso. E Deus vai liberar, porque não nega nada dessas coisas. Amém? Então creia nisso, olha, a cura é para você. Eu vou servir a Deus mais aqui, que eu vou ser mais fiel. Eu vou estar mais na igreja. Eu vou estar evangelizando mais, vou estar falando mais de Jesus no decorrer do dia, porque Ele me curou. Amém. Olha, Ele libertou meus filhos das drogas. Olha, Ele fez isso, meu irmão. A gente tem que ficar constrangido com aquilo que a gente recebe da paz de Deus. Constrangido a ponto de ser resposta, meu irmão. Amém. Cara, o melhor investimento que Deus fez na sua vida. E aí, Ele vai ver que foi feito um ótimo investimento. Olha que Deus olha para Paulo, Deus pensa assim, olha que investimento que eu fiz. Esse homem, ele está me gerando vários recursos, várias pessoas estão sendo alcançadas. Deus precisa ter esse olhar sobre a nossa vida, amém? Amém. Então, meu querido, se você quer avançar mais, deixa eu te falar. Eu vou te dar um propósito essa noite. Talvez você fale, eu não sei como servir, eu não sei como ser mais útil no reino. Deixa eu te falar. Terça-feira nós temos 2 células acontecendo. Amém. E lá você pode ser útil. Amém. Oi, gente, que silêncio é esse? Tô brincando, não, tô empolgado, só isso. Então você pode ser útil, sim ou não? Sim. Você pode compartilhar, de repente você está lá na célula. Aí a pessoa está vivendo um problema que você já venceu. Olha aí. Quem já venceu o problema, dá uma glória. Glória a Deus. Todo mundo já venceu o problema, graças a Deus por isso. Eu estou vencendo uma de cada dia, não é não? E aí chega lá na célula, a pessoa está passando aquela necessidade. E tem aquele momento de confraternizar, de trocar ideia, e falar aqui, meu irmão, vai dar certo, sabe por quê? Eu fiz isso, Deus deu a vitória. Amém. E vai ser desse jeito, então, segunda-feira não tem célula, mas terça tem. Segunda-feira você está de folga, por enquanto. Você pode estar lá na sua casa, compartilhando com sua família. Terça-feira, vou dar os avisos, a gente vai falar disso aqui, vamos acabar. Terça-feira, a VL 30, 2338, ali pertinho da torre ali que vai por mim, da casa de pé, da casa de apoio. É 1 hora de célula, gente. É 1 horinha de célula. Passa rápido e você fica com vontade de querer, o que deseja de quero mais. Amém. Ali tem um momento, a palavra culta, um momento de confraternização. Temos também na rua PCU, número 81, na subida do morro, em frente a Mumu lá de Sims. E tá para abrir mais outra aí, já. Glória a Deus para sua casa, vai estar recebendo mais uma célula. Amém. Essa família está crescendo, amém, está amadurecendo. Então, na quarta-feira, temos mais 1 hora de investimento. Na quarta-feira nós estamos aqui de 8 às 9, das 20 às 21 horas, adorando ao Senhor, orando, colocando e fazendo as nossas petições conhecidas
simples diante dele, amém? Amém. Na quinta-feira, mais uma hora de investimento. Meu irmão, você pode investir nessa que você vai ter recompensa. Na quinta-feira, das 20 às 21 horas também, nós estamos aqui neste mesmo lugar, adorando ao Senhor, orando por propósitos específicos, e é uma grande bênção. E aos domingos estamos aqui novamente, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Eu quero agradecer aqueles que nos visitaram. Meu irmão, não fica só visitante não, faz parte dessa família. Aleluia. Essa família te cabe, essa família acha que é sua cara. Aleluia.